Então, nós estamos aqui em 2025. Já existe a tabela de vencimento dos veículos para recolher o IPVA para 2025? E como é que é essa tabela? Como é que é a pessoa para identificar quando é que vence o veículo dela? Ou é todo mundo junto? Não sei. Não, é por placas, né? Os finais de placa, você vai olhar lá o final da placa do seu veículo e identificar na tabela lá, já está divulgado, já está no site da Receita, tá? Todo mundo pode entrar lá e verificar, e é amplamente divulgado também. Os veículos de comunicação costumam divulgar sempre no começo do ano, antes do vencimento da primeira parcela, né? Que é no começo. Começa as primeiras placas se eu não me engano, é dia 4 de abril. E aí vai, segundo final de placa, o terceiro, quarto, até, né, esgotar. E aí você checa lá a sua placa e vai estar lá o vencimento das cotas, né? São 6 cotas, mas aí tem a opção também, como você já tinha começado a citar, de pagar em cota única. Né? O vencimento da primeira cota, você tem a opção de pagar tudo de uma vez. E eu acho que, sinceramente, vale muito a pena, que ganha um descontão de 15%. 15%. Então, vale a pena pagar. Mas, se quiser planejar, né, e pagar parcelado, são 6 cotas, né, um vencimento após o outro, né, mensal, começando no mês de abril e terminando setembro, outubro, depende aí das datas, né, que a gente procura evitar os vencimentos em cima dos feriados, né, para evitar o transtorno, a pessoa não sabia que era feriado, pagou... Enfim, né? Aí a gente já coloca um dia útil. Antigamente o vencimento, talvez o Rafael vai até lembrar, o vencimento ele era durante o mês inteiro. Não sei se você lembra, se você tem muito tempo que você está no Detran. Mas assim, o vencimento era todos os dias, tinha um vencimento, era uma loucura, porque realmente tinha um problema muito grande dentro dos bancos, né? Porque todo mundo ia lá na boca do caixa para poder recolher o imposto ou o licenciamento. Aí, como hoje a tecnologia vem ajudando muito para poder recolher o imposto, hoje essa pessoa faz igual o Rafael comentou do Pix, né? Já vai ela paga com o Pix exatamente. E já cai lá na conta e já resolve o problema. Aí a gente começou a diminuir, né? O número de vencimentos disso aí. O licenciamento, o vencimento, quando é que é o vencimento do licenciamento? O licenciamento, ele semelhante que Ian falou a respeito do calendário. O calendário fica disponível no nosso site, tem um banner no site principal, então o proprietário do veículo ele pode acessar para identificar o calendário de vencimento do licenciamento. E o licenciamento ele começa a vencer após o vencimento da última cota de IPVA. Historicamente, isso já se mantém, então a gente tem por padrão isso, venceu a última cota de IPVA, ele cobra também o licenciamento, entendeu? Então, e aí a gente tem um calendário separado por final de placa também. Mas, como bem você lembrou, Leandro, antigamente a gente tinha isso diluído durante um mês inteiro por vezes e hoje ele se assemelha a dias de diferença, né? Placa 1 e 2, tem que olhar o dia exato, mas, exemplo, dia 2, placa 3 e 4, dia 4 e por aí vai apenas para... diferenciar mesmo pelo final da placa. Ou seja, IPVA eu posso pagar em cota única, com desconto de 15%, igual você falou. Para quem tem condições, quem tem o dinheiro já na conta, acho que vale muito a pena, né? Com a aplicação. Tudo bem que os juros está cada vez aumentando aqui, a Selic já tá nas alturas lá, mas tem um desconto de 15%, tem que se considerar, né? Claro. Então, ou ele opta para poder pagar em cota única com desconto de 15%, geralmente a cota única ela já é no primeiro mês do vencimento. Isso, né? primeiro vencimento. Ou ele opta por dividir em 6 parcelas. Exato. O licenciamento não tem parcelamento. Não tem. O licenciamento é uma cota única de pagamento, entendeu? Com vencimento único. O que o Detran oferece de benefício, de possibilidade para o proprietário de veículo é optar pelo parcelamento do débito. E aí isso é feito via empresas credenciadas que o Detran tem. Por vezes o proprietário está com dificuldade financeira, ele não consegue fazer aquele pagamento tanto do IPVA quanto do licenciamento de uma única vez, ou até mesmo parcelado. E aí, por vezes, tem anos de acúmulo. O cara está devendo 2, 3 anos de IPVA e licenciamento. E o Detran ele credencia empresas que prestam esse serviço de parcelamento de débito. É lógico que essas empresas cobram uma remuneração para prestar esse serviço, mas parcelam lá em 12, 10, 20 vezes. O problema aí é os juros que vem puxando. Né? Que é bom a gente também comentar, a gente também pode parcelar o IPVA também atrasado, não pode? Sim. O IPVA atrasado, a gente faz o parcelamento através das agências da Receita. Então, é só procurar a agência mais perto, né, mais próxima. Tem a agência virtual também, que é uma facilidade que a Cefaz criou, está funcionando super bem, o pessoal tem aderido bastante.
mandado as demandas, a gente tira dúvidas, enfim, tem N serviços, né? Nossa agência virtual, e um deles é o parcelamento de débitos de IPVA. A única dificuldade, às vezes, que tem do IPVA é que, às vezes, o nosso parcelamento ele tem um valor mínimo de parcela. Aí, dependendo do valor do débito, ele não consegue nem dividir em 2 vezes, porque, às vezes, o débito é pequeno. Sim. E aí ele consegue dividir em poucas parcelas, né? Mas, pelo menos, foge dos juros do cartão de crédito aí, dessa forma que é feito o pagamento. Mas, assim, o negócio é você resolver a questão. Agora, por exemplo, a pessoa pagou em cota única, ou IPVA. O licenciamento continua com o vencimento lá no final. Ele é fixo e acabou. Exatamente. Né? Ele pode optar por pagar antes também, sem problema, mas diferente do IPVA, ele não tem um desconto para pagar antes ou pagar na data em si. Vamos estudar isso daí, gente. Tem que estimular. A gente segue uma normativa nacional. Então não fica só o Estado, não não fica pode só a legislar. critério do Estado, exatamente. Então, aí complicou. Ian, existe alguma redução de base de cálculo, alguma isenção, algum benefício fiscal para IPVA? Existe. A gente tem N casos de isenção. A gente tem imunidade também, né? Que é um tipo de não incidência, que é uma linguagem um pouco mais técnica, mas, por exemplo, para órgãos públicos, né? Veículos de outras unidades federadas, por exemplo, né? Da União. Então, órgãos públicos mesmo do Estado também não pagam PVA. Transporte público, ônibus, o táxi, também faz jus à isenção de IPVA. A gente também tem isenção para deficiente físico também. A gente concede através de requerimento na nossa agência. Pode procurar lá a agência da Receita, a gente concede a isenção também. E tem alguns casos de redução de base de cálculo, que na verdade vai implicar em uma alíquota efetiva aí de 1%, que são veículos novos, emplacados aqui no Estado, comprados de concessionárias cadastradas pela Secretaria da Fazenda. Então, no primeiro ano, por assim dizer, você vai pagar metade do imposto aí, né? Vai ter uma redução da base de cálculo que vai implicar numa alíquota efetiva de 1%. E para as locadoras também. Claro, tem que cadastrar, credenciar lá junto à Receita, né? Então, pode estar procurando as agências lá e para fazer o requerimento, até via eDocs, né? Que aí faz tudo de casa mesmo, às vezes não precisa nem ir lá, né? Tem a agência virtual também para facilitar nesse sentido. Eu vou explorar 2 coisas aí que você falou, que acho que muita gente está assistindo, a gente se interessou. É deficiente físico, né? O deficiente físico, ele a depender, qualquer deficiente físico, existe algumas categorias de deficiente físico que tem essa isenção do IPVA? Bom, vai precisar de um laudo, né, que comprove. Hoje em dia a gente segue uma base normativa nacional também, né? Então você tem, por exemplo, foi incluído recentemente, então ampliou bastante o leque. Hoje a gente tem até deficiente auditivo, também faz isenção ao IPVA, por exemplo. Deficiente visual, com visão monocular, a gente também tem a isenção. N tipos de deficiências, né? Inclusive autismo, Down. É bom você comentar isso, que existe, as pessoas às vezes confundem também, que a isenção do ICMS para... Desculpa. A isenção do ICMS para aquisição de veículos novos, sim. A isenção do IPVA para deficiente, né? Porque hoje a legislação para o IPVA já abarca a visão monocular, né, que você colocou, e a audição, né? Porque deficiência auditiva já do ICMS não há previsão dessa isenção na nossa legislação. A monocular, por exemplo, a visão monocular não é permitida do ICMS, mas do IPVA é permitido.